Entramos na sala grande onde estava o índio vago. O peão mais guapo do pago, de fato, estava no fim. Mas falava mesmo assim com muito esforço o peão, com a barba branca e os cabelos, fazia último apelo para o seu amigo e patrão. A morte é China maleva que sem piedade nos leva para outra canteirada. Mas eu não deixo ver nada por nenhum outro rincão. E meu corpo de Gaudério não ande para cemitério, porque eu não quero, patrão. Eu quero ser enterrado lá em riba de um coxilhão. E plante 2 cinamão na beira da minha campa, para que a peonada do pampa encontre sombra e aconchego para estender o pelego na hora de uma cesteada. Também não quero caixão, pois cabe somente uma vala, meu corpo enrola no pala para que a terra consuma. Não faz escrita nenhuma, não marque hora e nem data. E pro peão mais guapo e valente, dê minhas botas de presente com as esporas de prata. E para você, meu patrão, minha garrucha que eu sempre guardei com glória, por ser o marco da história da nossa terra gaúcha. E ficou quieto. Está morto, disse um piazote. Eu senti cá dentro um pinote dos pulos do coração. Alas puxa, disse o patrão, assombrado e sério. E na cozinha da fazenda choramingavam a prenda pela morte do Gaudério. Seu patrão capataz, mande alguém urgentemente na estância do João Clemente, no bulicho e nas vendas. Avisa as outras fazendas que tá de luta a região, pois morreu o Chico Facundo, o peão mais guapo do mundo que cruzou por este rincão. Obrigado. Até uns anos atrás não existia carnaval no Rio Grande do Sul. Não existia. Hoje tem, inclusive, em Porto Alegre, nas principais cidades, tem até desfile. Mas não tinha, bem pouco tempo não tinha. Porque eles faziam no ICTG o Carnaval Bagual, que era um baile normal chamado de Carnaval Bagual, que era o que eles faziam na época do Carnaval. Mas isso foi caindo, porque era coisa que os maiores conservadores do tradicionalismo não deixavam a mulher sair sem roupa aí na avenida, desfilando. Era proibido, não podia. Porque o estatuto do CTG está escrito lá, se não me engano no artigo 865, está escrito que a mulher gaúcha ela não pode se expor de forma alguma. Se ela pertence à identidade do CTG, ela não pode desfilar sem roupa, de jeito nenhum, porque ela tem um compromisso com o CTG, que é a indumentária, é os costumes, é a dança, o sapato, a bermudinha comprida até o joelho por baixo do vestido, e ela comunga com isso, ela não pode fazer nada fora disso aí. É histórico isso aí, a gente aprende até nos bancos escolares, o movimento separatista que quis fazer do Rio Grande do Sul um país independente, até porque é uma cultura que ela se diferencia do resto do Brasil. Qual que é a maior influência, você diria, da cultura do Rio Grande do Sul? É uruguaia? Vem do Uruguai? Ela, na verdade, ela vem dos Açores, né? Ela veio bem de longe, vem bem de longe. E ela veio até o Uruguai, atravessou o rio Uruguai e entrou pelo Rio Grande. Essa tradição e esse costume, né? E hoje, quer dizer, não é uma identidade específica, é uma identidade própria. Uma identidade própria, mas não foi. Antigamente, na época da Revolução, por isso existiam os maragatos e os chimango. Quem era maragato não se misturava com chimango, que brigava, era que nem Palmeiras e Corinthians. E Inter de Porto Alegre e Grêmio de Porto Alegre. Que eles fingem que são amigos, estão vestidos com a mesma camisa, mas na verdade, se qualquer coisa parte para porrada, né? Isso, infelizmente, não pode ser assim. E o separatismo, você falou uma coisa, que isso existe no Rio Grande do Sul ainda uma bandeira separatista lá. E tem uma cidade sede deles que é Santa Cruz do Sul, e o dia do separatismo, eles hasteiam a bandeira deles, eles fazem as festas deles, e tem um grupo muito grande. Então ainda há no Rio Grande do Sul um grupo que defenda a independência? Ainda. Você acha que pode, né?
A tendência qual que é? Não, a tendência... É minar, acabar? Não, a tendência é acabar. É acabar porque eles não têm apoio. Eles estão praticamente sozinhos lá, são meia dúzia de pessoas. Quem levantou essa bandeira não é rio-grandense, ele é de origem alemã e eles queriam realmente a independência do Rio Grande do Sul. Como é que chega o samba lá no Rio Grande do Sul? Como é que é o samba? Tem algum sucesso? Tem mídia lá no Rio Grande do Sul? Os grandes grupos de samba, os grandes sambistas brasileiros, Zeca Pagodinho, Martinho Navilho. Ou há algum preconceito musical em relação a eles? Ferreira, uns anos atrás, se tu falar em samba no Rio Grande do Sul, tu era ignorado, ninguém ouvia o que tu falou. Tu chegava numa rádio e falava em samba, o cara baixava o volume, os ouvintes não sabiam o que era isso, porque eles não comungavam com esse tipo de música. Só que foi indo para um ponto, foi ficando tão moderno. Eu não saí daqui para ir num evento, um dos maiores eventos tradicionalistas lá, que é o Rodeio de Vacaria. E eles contrataram a Daniela Mercury para abrir o rodeio. E eu fiquei perplexo com isso, pelo amor de Deus, né? Né? Aí eu procurei, inclusive, a patronagem lá, os organizadores do rodeio, e eles falaram assim, se nós contratar os Serranos, o Monarca, o Gaúcho da Fronteira, eles vão botar 4, 5 mil pessoas naquela mangueira. E ela vai colocar 65 mil pessoas ali. Então por isso que a gente está trazendo... E colocou 68 mil pessoas dentro da mangueira. O dia dessa inauguração lá. Movimentou todas as regiões, as fazendas, tudo. Nós temos grandes nomes do Rio Grande que acabaram vindo, né? E acabaram se consagrando no resto do Brasil. Recentemente nós temos aí o Michel Teló. Justo. É um jovem garoto, um estilo mais... Não é um tradicionalista, né? Mas é um nome. Eu acho que é uma virada muito grande, sabe? Uma virada muito grande. Por quê? Porque o pessoal hoje, eles querem novidade, né? Eles querem audiência, principalmente as rádios, né? Aquilo que a mídia impõe. Isso, e a mídia impõe essas músicas de fora, né? Por isso que você considera de fora, sendo do Brasil, sendo que o Rio Grande também é Brasil? Não, mas eu considero de fora, porque é um estilo diferente, é totalmente diferente. Eu observo muito, Leite, ali onde eu estou fazendo churrasco, aqui em Caçapava, na churrascaria, ele contrata um pessoal para tocar. E ele contratou um pessoal de Pinda, e veio um pai, um excelente gaiteiro, toca muito, e uma menina que canta muito, filha dele, e um menino que acompanha. E eles tocaram música gaúcha, entendeu? Tocaram música gaúcha. Mas aí eu vi uma diferença muito grande, não no jeito de tocar, mas no jeito deles se apresentarem. Porque um gaúcho para subir no palco, ele vai se aparamentar todo, ele põe um chapéu, ele põe lenço, ele põe uma camisa. Para quem não sabe, o que é que faz a parte da indumentária gaúcha oficial? Porque é bom lembrar que hoje o gaúcho, ele piochado, ele realmente com a sua indumentária completa, é uma vestimenta oficial. Oficial, hoje é oficial. É. E ele, para estar totalmente vestido, ele tem que estar com a bota. A bota, a bombacha, uma camisa não de cor, não listada. Calça que vem com isto. Justamente. Os fofos do lado, assim. O fofo. Uns falam. E a camisa, Leite, muitos usam um lenço, qualquer cor, né? Porque ele aqui não sabe se ele é maragato ou chimano, que não existe mais isso, né? Que nem eu gosto muito de usar. Quais eram as cores os maragatos? Não, é o vermelho e o branco, né? O vermelho e o branco. E tinha os nacionalistas, que era verde, né? O chapéu? E o chapéu e o cinto, que é a guaiaca, né? Se vai lida de campo, hoje você usa o tirador, que é isso aqui, ó. Isso aqui é um tirador, ó. Né, que isso aqui você amarra na cintura para não sujar a roupa e para você não cortar. Você laça um boi, você segura ele. E a faca, né? E a faca, e isso não pode faltar. A faca faz parte. Faz parte da alimentária, né? Uma vez eu saí daqui e fui pegar um avião que a gente ia para Porto Alegre. Nós ia mostrar uns cavalos lá. E quando chegamos no aeroporto ali, aqui em Cumbica, o Caran tava com aquela faca grandona na cinta, né?
E quando chegou para passar lá, não, você não pode, isso aqui é arma branca, não sei o quê. E ele disse, não, mas chama seu chefe aí. E ele teve tanta sorte que o chefe da Polícia Federal que estava de serviço era um amigo dele. Aí ele olhou, é o velho Caran, deixa ele embora com a faquinha dele. O Caran sem faca é mesmo que nós tirar a roupa, é andar pelado, ele disse. Ele não pode sair sem a faca dele. Deixa o Caran embarcar. E ele embarcou e foi embora. Viajou. O Caran, para quem não sabe, é um gaúcho realmente tradicionalista, ele se vestia sempre... ele estava sempre vestido a caráter, sempre puxado. E em qualquer circunstância, eu não me lembro de ter visto o Caran, saudoso Caran, né? Faleceu em saudoso. 98. 98. Então, eu não me lembro de ter visto o Caran alguma vez com uma outra roupa. Não, ele não usava. Ele nem tinha. Ele não tinha, era só bombacha. Só bombacha. Sempre de bombacha. Então e aí que tá, ele realmente se vestia 24 horas. Sempre vestido a caráter, sempre. Qual a diferença do Rio Grande do Sul para os outros estados do país? Ferreira, você ter certeza de uma coisa, que lá no Rio Grande do Sul, essa tradição ferrenha que todo mundo tem no sangue e na veia, o cara nasce com isso, não é? Ele nasce com isso. Então, muito dificilmente, uma filha de um fazendeiro vai casar com um homem da cidade. É mesmo? Difícil, muito difícil. Isso, olha, né? A filha de fazendeiro vai casar com um filho de fazendeiro, entendeu? Então ela não vai entrar uma cultura diferente. Como se fosse uma dinastia, vai continuando, vai passando de um para o outro, sucessivamente, vão se formando novas famílias. Justamente, né? Então, por exemplo, da minha família, nós somos lá em 6 irmãos homens. Todos nós casamos com gurias ali da região, vizinha. Eu e a Marlene eram vizinhos, encostado de cerca, que nem diz o gaúcho, né? De divisa de cerca. E a gente casou e outros meus irmãos casaram com gurias dali da região, entendeu? Então, as gurias. Então ela não tem como ela gostar de uma outra coisa, a não sei daquilo que o marido mostrou para ela, que a cultura dele. Seria, né? Então, mas isso aí não seria assim, decretar que a pessoa iria viver num mundo mais restrito, um pequeno mundo que foi destinado para ela, olha, vai ser assim e assim será o resto da vida? Não seria deixar de abrir um horizonte maior para que a pessoa pudesse, olha, vá e conheça o mundo? Ferreira, essa abertura foi a partir de 95. Até 95, o pessoal ficava na região ali, não saía dali. Por que 95? Né? Aconteceu em 95? Não, porque em 95 eu acho que o pessoal estava mais evoluído e os velhos, aqueles velhos bem conservadores mesmo, foram morrendo e foram ficando os mais jovens. Aí eles já começaram uma abertura maior. Uma abertura, começaram a abrir os braços, né? Começaram a abrir os braços, que nem eles falavam lá. O falecido Olmiro Rodrigues faleceu. Bom, a família dele, né, não tem mais aquele comandante que tinha. Morreu o pai do Derli, o Natalírio Batista Reis. Acabou aquela região lá. Os núcleos vão se acabando, os costumes vão se acabando. O pessoal larga o cavalo no campo e vai andar de moto, vai andar de jipe, de caminhonete, e os cavalos ficam soltos. Isso que você está falando, Derli, é muito importante pelo seguinte, que você é considerado uma pessoa que defende, acima de tudo, a tradição do Rio Grande. Você veio para um grande centro como São Paulo e nem assim você se deixou influenciar a ponto de perder a sua referência cultural. Dessas raízes que a gente está falando, muitas já desapareceram, não existe mais, né? Eles secaram essas raízes, né? Então não vai sair dali mais nada. E eu observo, todos os dias eu fico observando que, né? Infelizmente, aquele que você me perguntou, que dele o seu Marcelino Barreira? Que dele a dona Terezinha? Que dele o seu Brau? Que dele o seu Paiote, o velho Paiote? Que dele? Eu não sei se daqui uns dias eu me vou e alguém vai defender o que eu estou defendendo hoje, que eu estou falando, que eu estou fazendo, entendeu? Muitas vezes tentando fazer, tentando levar, tentando unir as pessoas para ser o que era. E o que era, Ferreira, não vai voltar a ser. Não vai voltar a ser, porque não há interesse.
entendeu? Porque infelizmente hoje tudo é dinheiro, tudo eles querem saber quanto vai sobrar para mim, mas o que eu vou ganhar, mas quanto que eu tenho que pagar, entendeu? E isso, antigamente, eu sempre digo, tradição não se compra e não se vende. Tradição, a gente cultua a tradição. A gente demonstra aquilo que é o tradicionalismo. Mas os jovens não pensam assim, não. Os jovens não pensam assim. Ah, mas quanto que eu vou ganhar? Qual é a minha parte? Infelizmente, é desse jeito, né? E não devia de ser assim. Deveria de ser de outro jeito, totalmente diferente. Da minha maneira de pensar, né? E que pena que a gente tem que estar falando coisas dessa natureza. Pena que a gente vê coisas que nem eu vi ontem, que eu te falei para você do velório daquela moça lá, que é paulista de coração, nasceu e se criou em São Paulo, e ela está lá com a bandeira do Rio Grande em cima do caixão, vestida de prenda para se bandear, pedindo que dance um chamamé em roda do caixão dela, né? Será que um gaúcho teria essa coragem? Será que uma gaúcha teria essa coragem de fazer isso? Boa noite, meu amigo, tudo bem? Oi, como está? Tudo bem? Eu tive uma notícia meio desagradável que hoje aqui. Quero que o senhor confirme para mim se houve um falecimento da Dona Vera, esposa do senhor Adriano. Então, a senhora Arruda faleceu ontem, o sepultamento foi ontem às 17 horas, o sepultamento dela. E ela estava sofrendo muito. E ontem, para amanhecer ontem, ela não resistiu, estava demais. Eu já fiquei sabendo a notícia aqui, hoje de manhã. Foi um gaúcho aqui de Caravaggio que me passou essa mensagem para em casa de falar. Eu fiquei meio chateado, a pessoa que gosta muito, que é da Dona Vera, do seu Adriano. Então, fiquei chateado, né? Então, eu tô com uns amigos meus aqui, eu tô justamente comentando isso, que ela foi no Rio Grande do Sul 3 vezes, e ela pediu que colocasse o vestido de prenda novo que ela fez, que não tinha usado ainda, dentro do caixão, que ela queria ser enterrada com aquele vestido. E ela, o senhor Adriano estava em roda do caixão, todo pinchado, bem arrumadinho, que ele sempre anda, né? E a bandeira do Rio Grande em cima do caixão, pediu que dançasse um chamamé em roda na hora que fosse colocar a tampa no caixão. Não queria ninguém chorando, queria todo mundo dançando. Então foi um negócio muito legal, muito diferente, muito bonito. Eu sou uma pessoa que eu incorporei essas coisas do Rio Grande. Quando eu vou lá, os meus irmãos me recebem e falam assim, chegou o gaúcho. Eles não se consideram gaúcho, porque a tradição deles, alguns, quando eu vou lá, ele põe uma bombacha, eles põem um chinelo e tudo assim, assa uma carne com uma churrasqueira elétrica, assim, andando e tudo. Eu falo, gente, isso aqui é churrasqueira de vadio, vamos fazer um fogo no chão aqui. Ah, mas a gente não tem espeto, mas eu trouxe, eu levo os meus espetos, sempre levo, né? Então lá eles me chamam de, eu sou o gaúcho, chegou o gaúcho, né? A minha irmã me levou na igreja, porque o padre Pedro, que é quem mandava no município, faleceu, e tinha um padre novo, padre Hilário. Aí a minha irmã disse assim, meu irmão vai vir do sul, vai vir de São Paulo, e eu queria que o senhor conhecesse ele. Aí eu fui lá, ele estava almoçando, e ela foi lá e disse, vamos entrar, não, aqui ela abriu a porta, ele estava almoçando. E ele disse, que honra, gaúcho, receber um gaúcho de São Paulo aqui. Eu falei, não, mas eu não sou de São Paulo, eu sou de São Francisco, eu nasci e me criei aqui, né? Mas você é um gaúcho, respeitado. Eu falei muitas vezes na sua passagem lá em São Paulo, né? Fazer o que o senhor faz lá, parabenizou de eu ter recebido aquele título, né, de cônsul honorário do tradicionalismo gaúcho aqui em São Paulo, representando o estado de São Paulo, né? E eu disse ainda lá na Câmara, na frente da presidente, da governadora, peguei na mão dela e falei assim, agora, eu me orgulho de ser gaúcho e me orgulho de ser paulista. Porque acabei de criar meus filhos em São Paulo e eu me identifico com o povo paulista.
entendeu? Tudo que eu faço lá em São Paulo, eu faço porque eles me apoiam. Porque se eles me vaiassem, eu não ia fazer nunca mais. Mas eles sempre me apoiaram, sempre me aplaudiram. Então eu vou continuar fazendo tudo que eu posso. Aí quando eu cheguei no aeroporto, eles tiveram uma caravana me esperando lá e tudo. Quando eu cheguei, fizeram uma festa no CTG. Aí um repórter lá no aeroporto, não sei nem que pertencia que jornal, estava no jornal não sei o que lá, e ele disse assim, mas qual é o significado de ser cônsul? Aí eu falei, digo, meu amigo, agora que daqui para frente que eu vou saber, vou descobrir, porque até agora eu não sei qual é o significado. E eu não quero te mentir, eu quero falar a verdade. Então eu vou ver qual é o significado e com certeza você vai ficar sabendo. Né? Você vai ficar sabendo. Aí tinha um monte de gente lá aplaudindo, tudo lá, um monte de gente me cumprimentaram lá e tudo. E esse orgulho eu vou levar no meu caixão, né, meu amigo? Vou levar no meu caixão. Porque nós temos tantos gaúchos, né? Quando em 25 anos atrás nós fizemos um censo em todo o Vale do Paraíba, até Resende, tinha 25 mil famílias de gentes do sul. Não totalmente gaúcho, que eu falo que gaúcho é um estado de espírito. Gaúcho não é quem nasce no Rio Grande, né? O gaúcho é aquele que se cria com o tradicionalismo rio-grandense e que se orgulha daquele tradicionalismo. Que tem muitos que nascem no Rio Grande e não é gaúcho, é rio-grandense. É rio-grandense, não é gaúcho, né? E esse título de gaúcho eu vou levar junto comigo sempre, né? Não sou bairrista, que nem falei para você um pouquinho tempo antes, daquele coronel que deu uma palestra lá, falando que o gaúcho é isso, que o Rio Grande do Sul só tem no Rio Grande do Sul. Falei, não, eu acho que não é só no Rio Grande do Sul. Lá é um povo que gosta. Que nem eu comprei esse carro aqui, eu fui no Rio Grande do Sul, a primeira coisa que eu entrei na cidade, comprei um decalque e coloquei atrás. Tá ali uma bandeira bem grande, bonita, é as cores do Rio Grande, parece um livro aberto, né? É uma bíblia. Então, umas coisas que acontecem porque acontece, né? Acontece sem a gente se programar. Eu sei que você é uma pessoa que sofreu muitas pressões políticas. Muito. Você nunca se curvou diante delas. Muito, não. Você, acima de tudo, você nunca abriu negociação. Você sempre foi defensor das tradições e quem quisesse estar ao lado, que respeitasse essas tradições. Justo. Você nunca negociou nada politicamente. Nunca. Hoje, com uma nova safra, uma nova tendência, como a política hoje está infiltrada em tudo, e você sabe que muita gente vê os postos, né, o fato de galgar novos postos como um ato de vaidade. Como evitar que o CTG caia nas mãos de pessoas que possam estar visando o seu comando para negociar politicamente? É muito difícil, é muito difícil. Então, quando o meu último mandato, Ferreira, eu fiz uma modificação estatutária. E a gente pegou e colocou mais 5 cláusulas dizendo que qualquer pessoa que fosse totalmente ligado à religião, à política, a futebol, time de futebol, não podia participar na diretoria. Ou seja, que tivesse interesses paralelos. Qualquer interesse paralelo não podia participar. E foi aprovado na época, e então não pode participar. Ele pode cair, entre aspas, em desgraça se ele sai dali, por exemplo, para uma candidatura política? Infelizmente pode. Infelizmente pode. E ali ele tem um público na mão que elege ele. Porque o CTG, ele faz um evento por mês agora, né? Mas os bailes lá não é menos de 450 pessoas sentadas lá no dia do baile. Pouca gente sabe que você poderia ter sido prefeito de São José. Muito pouco. O destino poderia ter colocado você como prefeito de São José. Como é que foi essa história? Foi assim, quando o Joaquim Bevilacqua foi convidado para ser candidato a prefeito, ele vivia lá no CTG junto comigo, ia tomar chimarrão, ia jogar bocha, ia comer carne lá comigo, e ele falava assim, Gaúcho, vamos fazer uma dobradinha.
vamos fazer uma dobradinha. Eu falei, eu não sou político, Bevilacqua, não. Ele falou, não, você é um grande político, sei que você está você está achando que você não tem condições, você tem capacidade para muito mais do que isso. Porque o que você fez pelo isso aqui, pela essa sociedade, tudo, né? E você tem capacidade para ser o vice, né? E eu falei assim, vou ajudar você em tudo que for preciso, mas eu não... Uma coisa que meu pai sempre pediu que os meus irmãos, ninguém se envolvesse com política. Ele não gostava de político, porque ele dizia assim que político tem duas caras. E ele, na família dele ele não admitia que a pessoa tivesse duas caras, tinha que ter uma cara só. E, tá bom. Aí um dia ele me falava toda tarde. Um dia ele me ligou e disse assim, tô indo pro CTG. Ele me ligou. Aí o índio velho fazia chimarrão, o senhor cuidava lá, e eu comprei uma carne e fui lá pra sala. Aí chegaram e disse assim, até às 10 horas dele, eu preciso dar a resposta. Hoje eu tenho que dar a resposta. Porque se você não aceitar a mesa, eu vou ter que arrumar outro. Eu falei, Joaquim, vamos ser amigos, eu vou lhe ajudar, tudo que for preciso, tudo. As portas aqui estão escancaradas para o que deve eu estou do seu lado, vamos batalhar junto. Ele disse, Gaúcho, vamos junto comigo, vamos lá. Aí a Marlene chegou, ele falou para Marlene, falou para Carla, deixa ele entrar. A Marlene falou, não adianta, não é uma coisa que ele vai fazer com gosto, porque ele não gosta disso aí. Aí ele foi embora chateado, triste, né? Aí no outro dia eu vi ele na rádio, dizendo que o Pedro Ives... Anunciando o Pedro Ives, que o Pedro Ives tinha aceitado... O Pedro Ives que era presidente de São José. Justamente. E o Pedro Ives era sócio, ele e a dona Vânia, sócio fundador do CTG. E foi ele, quando assumiu a prefeitura, que ele era vice, 2 anos ele assumiu a prefeitura, que o Joaquim Bevilacqua saiu, e ele mandou fechar o CTG, ele que mandou fechar. O Pedro Ives. E Pedro Ives, que mandou fechar. O saudoso Pedro Ives. Saudoso Pedro Ives. Pedro Ives. E por que você poderia ter sido prefeito de São José? Porque logo na sequência, algum tempo depois, o próprio Bevilacqua saiu para... abriu mão para ser candidato a vice-governador na chapa do Silvio Santos. Justo. E assumiu a prefeitura o vice Pedro Ives. Pedro Ives. Que, no caso, se você tivesse aceitado, seria você que estaria assumindo a prefeitura de São Paulo. Justamente, teria sido dessa forma, Olha só, né? Que coisa, hein? Que curiosidade. Pouca gente sabe dessa história. Muito pouca gente sabe. Inclusive o Antônio José Mendes Faria, que é meu amigo pra caramba, né? E ele foi prefeito também, assim, né? Por acaso, né? Porque ele foi presidente da Câmara por acaso. Também. Então, isso que aconteceu. E da mesma forma, né? Teria sido eu, se eu tivesse aceito ser vice dele. Não me arrependo, não. Conta pra mim, conta pra quem tá nos acompanhando e que não sabe, falar um pouquinho, a gente tava falando a respeito das músicas lá, daqueles grandes nomes da música gaúcha, que até hoje a gente gosta muito de ouvir. Você falou dos Monarcas, falou dos Serranos, que são muito conhecidos. Por que eles não estouram pro resto do país? Eles são tão enaltecidos, aplaudidos no Rio Grande do Sul. E por que elas não explodem, os Serranos? A gente não vê os Serranos lá no Faustão, por que não vê os Serranos lá no Luciano Huck, se eles fazem tanto sucesso? Então, eles, por exemplo, o Edson Dutra, que é o dono do Conjunto Serranos, ele é um advogado muito bem sucedido lá, além de ser fazendeiro. E o irmão dele, que acompanha ele desde o começo, né, ele é dentista e agora é médico, cirurgião. Eles têm muito dinheiro, eles são muito bem de vida. E ele não faz questão nenhuma em sair de lá. Né? Uma vez eu tentei trazer eles no CTG, trouxe os Monarcas e depois eu queria trazer eles. Mas não coincidiu com as datas, né? E ele ainda brincou, Deli, para você eu vou pelo óleo diesel do ônibus deles, né? Mas eles não fazem questão de sair de lá. Tem os Monarcas, os Serranos, quem mais nós vamos de cuidar? Hoje tem muitos. Não, mas dos tradicionais, né? Lá. Dos tradicionais tem os Monarcas, os Serranos, tem os Mirim, que é dos mais antigos, né? Tem os Tirano, que é lá de São Francisco, são filhos de tradicionalistas, né? Tem alguns individuais também, né? Tem. Eu aprendi a conhecer e admirar muito, e como eu gosto do trabalho também já falecido, do César Passarinho. César Passarinho. Eu estou lamentando como que um compositor do nível de um César Passarinho estourou no Brasil inteiro, né? É. Ele
complicado. Né? O César Passarinho, ele teve um início, nossa, muito promissor. Ele teve um início maravilhoso. Só que ele deixou se levar pela fama, pela pinga, as noitadas, de sair do show. Ele, mulatão, negão, é um negrão, né? Eu usava uma buena, virada de lado, assim, E ele era um cara que levava mais público no show, incrível. Embora que lá o pessoal, nas regiões de alemão e italiano, eles ainda são bairristas. Pessoa de cor lá, é de cor. Racista, bairristas são, né? Eles são assim... E o João Chagas Leite? João Chagas Leite é aquelas coisas que eu falo do Rio Grande, né? Eu já te falei muitas vezes. Lá tem 3 facções diferentes, que é o litoral, a serra e a fronteira. O João Chagas Leite, ele tem umas letras assim meio contestadoras. Tem. Meio politizadas. Tem. Ele provoca os caras. O César Passarinho já é mais romântico. Mais romântico, mais poeta. Conta a história. Mais estilo festival, né? Justamente. E a gente vê o João Chagas Leite mais contestador, mais... falando, questionando, questiona muito o lado social. Justamente. Porque além de tudo, Ferreira, ainda tem as pessoas, né, que vão no show, que não é para dança. Por exemplo, o Porca Véia é para baile. Ele é uma animação para baile, é fandangueiro, né? Por exemplo, tu vai nesses que a gente está falando, justamente. E esses outros é para você sentar e assistir um show. Por exemplo, lá tem lá na fronteira aqueles gaiteiros. Até um dia me ligaram que tinha um gaúcho que ia tocar no Sesc aqui em São José. Aí eu fui ali, era o como é que é o nome dele? O Renato, não é o Renato Borghetti. Não era Borghetti, outro que toca acordeoninha assim também, né? Aí eu e a Marlene fomos lá assistir o show dele, maravilhoso, lotação. E ele ia fazer todos os Sesc do Brasil. Sim. 2 anos de contrato ele ia fazer. E aí você chega lá no Rio Grande do Sul, fala no nome dele, já vou lembrar o nome dele agora. Um pouquinho tempo eu escutei um CD dele, esqueci o nome dele. Como é que é o nome dele? É Renato não sei o que, mas é Renato o primeiro nome. E é música para você sentar e escutar ele tocar. Que nem do Borghetti. Tem lá no Teatro São Pedro, eu tenho um DVD dele guardado ali, que tem 280 cadeiras lá. Então senta a lotação no teatro e ele vem fazer um show de 1h30, 2 horas ao máximo, né? Só de música tocada. José Cláudio Machado, lembra que nós tínhamos o CD dele? As músicas dele é maravilhosas, ele era um grande. Morreu também, por causa do álcool. Aquele era um cara muito, as músicas saía lá do fundo, música da raiz. RBS. E do Antônio Augusto Fagundes. O Antônio Augusto faleceu também agora há pouco tempo. Fagundes era uma espécie do que o Boldrin faz aqui, né? Aquela linha? O contador de causa, o poeta, declarava. É isso, né? E ele era o gaúcho rico. E o gaúcho rico, ele não é bem de... Ele é odiado lá, né? O pessoal não gostava muito dele. Porque esses Fagundes, eles tudo eram uma família muito tradicional. Muito rica, de muito dinheiro, fazendeiro. E houve uma passagem esquisita comigo, quando o Caran se acidentou, que nós tínhamos que comprar remédio, fralda e tudo. Um dia eu liguei para ele no programa dele lá, eu liguei para ele. Aí falaram para ele que era o patrão do CTG de São José dos Campos. E ele veio e me atendeu. Só que ele me atendeu e falou assim para mim: patrão, infelizmente, para esse cidadão eu não vou poder ajudar. Porque aqui no Rio Grande do Sul ele é considerado um matador de cavalo. Falou assim para mim. Aí eu falei: meu amigo, independente de ele matar cavalo, égua, ou boi, ou seja lá quem for, a gente tem que... Ele está vivo, ele está precisando de cuidados. Mas não se preocupe não, que nós não vamos precisar de você. Nós vamos conseguir por aqui mesmo manter ele vivo. E a gente manteve ele vivo 2 anos e 1 mês. Né? Passou mais ou menos 1 ano que o cara tinha morrido, ele deu um derrame nele, ele ficou todo torto para um lado, né? Falava do lado, assim, falando de um lado, e não conseguiu mais fazer o programa, e acabou o estrelato dele ali.
entendeu? Não sei, não vou dizer que seja por isso que dessa atitude dele, mas ele foi mal educado. Eu mandei Você acredita na chamada lei do retorno? Sim, eu acredito. E ela existe. Todo dia ela está aí, andando por aí. Antes de da gente concluir essa nossa prosa aqui, mostra aqui para mim, Valadão, o que é esse mexidinho aqui? Esse mexidinho aqui delicioso que eu estou comendo aqui, que eu estou experimentando. Isso aqui lá em Minas, a gente chama isso aqui, porque eu não sei, o paulista faz um negócio e tenta imitar a gente, mas não consegue. Lá em Minas a gente faz um negócio milagroso chamado tutu de feijão. Tutu de feijão. Lá é tutu de feijão. Aqui, já comi. Como eles não conseguem fazer, eles inventaram o tal do virada paulista. Que eles não sabem acertar o ponto, fica um negócio duro. Né? Lá o tutu de feijão lá em Minas é um sucesso. Isso aqui tá mais pro tutu de feijão. O que é essa? Isso aqui é feijão mexido. Lá no sul é feijão mexido. Inclusive você chega lá, pega o cardápio, tem assim, ó, feijão mexido, arroz, carreteiro, bolinho de carne, é tradição. Feijão mexido com o quê? Ele é feijão, depois que cozinha põe bastante água, deixa ele mole e põe farinha de mandioca, ou a Marlene faz farofa. Aí ela coloca ali cebolinha picada, ela coloca tomate, tudo. Tomate. Ela mistura tudo na bandeja e coloca no feijão. E fica saboroso. De manhã eu tomo, quando sobra, eu tomo café da manhã com esse feijão aí. Feijão mexido. Feijão mexido. Você nasceu exatamente em que cidade? São Francisco de Paula. Em que ano foi isso? 12 de abril de 1946. Era 1h15 da manhã, um frio desgraçado. E você já chorando e dando trabalho. E eu dando trabalho para minha mãe, para meu pai, já queria andar a cavalo, queria matar um carneiro, passar, tudo. Já queria fazer. queria fazer Aí tudo. não pode, que pequenininho, não pode mexer com fósforo. Mas aí eu tava comentando agora com os amigos que foram lá visitar o Rio Grande do Sul e estiveram lá na minha cidade. Aí ele disse assim, fala alguma peculiaridade sua lá. Aí eu falei assim, digo, olha, se você chegar lá hoje e falar no marido da Marlene, da Olaria, todo mundo me conhece, porque ela era famosa lá, conhecidíssima lá, né? E eu casei com a Marlene da Olaria, entendeu? A Olaria, meu sogro era oleiro. E eu era buscador de parteira, entendeu? Porque lá as mulheres ganhavam um nenê atendido por parteira. Então, eu faço, meu pai dizia, ele indo buscar, ele traz, ele busca a parteira. Grava aí que eu vou fazer. Vamos testar seu raciocínio rápido? Vamos? Vamos. Eu falo uma palavra, você vai me dizer só uma. Tá. Não vale frase. Tá bom. Só uma que seja associada àquilo que eu vou dizer. Tá. Tá? Você vai definir com uma palavra aquilo que eu vou dizer. Tá. Vamos? Então você vai dizer primeiro, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul é a minha querência, é a minha cidade. Você vai responder com uma palavra só. Tá. Então, querência. Tá. Querência. Então tá bom. Grêmio Porto Alegrense. Inter de Porto Alegre. São Paulo. Minha segunda cidade, meu país. São José dos Campos. Minha terra, meus amigos, meu amor. Era para dizer só uma palavra, mas lá eu tenho que falar mais de uma, não adianta. Amo São José dos Campos. Brasil. Estou com muita pena do Brasil, mas continuo brasileiro. Gaúcho. Eu acho que esse título eu vou levar sempre comigo, dentro do meu caixão. Marlene. É tudo. É minha companheira, né, de 50 anos junto. É tudo. O que é viver? O que é a vida pra você? Eu acredito que a vida, viver é o que eu faço hoje. Eu vivo a vida. Eu tenho aqui, ó,
meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, já são os 4 falecidos. E aquelas fotos ali, 49 anos atrás, eu e minha véia, né? E aqui eu tenho uma cavalgada que a gente fez lá em São José dos Campos, aniversário da cidade. Aqui, esse quadro eu ganhei da Fundação Cultural. Eu quero falar sobre esse homem. Eu era da diretoria lá, do conselho. Aqui que eu ganhei o título de cônsul honorário do tradicionalismo gaúcho. Esse aqui eu ganhei cidadão jusense, né? Que foi um título, o primeiro mais importante que eu ganhei, porque depois de vários anos eu fiquei sabendo que foi unanimidade de voto meu, né? Aqui é do Grêmio dos militares aqui de subtenente sargento de Caçapava. Aqui do Brasil, 500 anos. E aqui eu ganhei da ex-prefeita Ângela, que me deu esse quadro. Pra roubar minha herança. Aqui desfile também na cidade, né? Aqui tem várias fotos, né? Das minhas netas, das minhas filhas, meus amigos, né? Aqui eu estava fazendo esse quadrinho aqui eu estava fazendo uma homenagem para um pessoal aqui de Caçapava, né? E aqui tem uma foto muito antiga da face do meu pai. Essa foto aqui tem mais de 120 anos. Essa foto aí. Meu pai era solteiro, né? Quando ele tirou essa foto aqui. E aqui tem uma parte, tem um pouco da história, da minha história aqui, ó. Amigos, músicos que vieram me visitar aqui, lá, aquele em cima, aqui tem outros ali. Ele estava falando do Ferreira dos Monarca, do Renato Borghetti, dali, né? Ali do meu terreno aqui, ó, nós fizemos essa foto aérea e ali tem o galpão, tem o pátio todo aqui, né? Ali. Eu não consigo ler aqui. O Ferreira eu acho que consegue. Eu fiz um churrasco e eles mandaram fazer uma foto, eu lá na beira do fogo, fazendo churrasco. E a noiva escreveu uns negócios aqui. Eu tô sem óculos, eu não vou conseguir ler. Eu acho que o Ferreira consegue ler. E abençoados são os que possuem amigos, os que têm sem pedir, porque amigo não se pede, não se compra e nem se vende, amigo a gente sente. A vida deu a cada um de nós diversos encantos. Encanto de aceitar as diferenças, encanto de poder compartilhar, de amar e ser amado, de perdoar e ser perdoado. E principalmente o encanto de sempre poder contar a um amigo especial como você. Obrigado, amigo, carinhosamente, Reiane e José Luiz. Quando eu morava ali no viaduto da Johnson, uma madrugada chegou um vizinho meu, bateu lá na frente, gritou, me chamou, e ele estava desesperado, porque tinha falecido um irmão dele lá em Vacaria. E ele estava sem carro, sem dinheiro, sem condições de ir lá. E era o irmão mais novo dele. Aí eu falei assim para ele, vai trocar uma roupa e nós vamos para lá, eu vou te levar lá. E eu tinha recebido um carro, naquela semana que eu tinha feito um consórcio, fui contemplado, não tinha nem placa. Mas como ele era militar ainda, tudo facilitou para a gente ir com o carro sem placa mesmo. E aí nós temos indo, e ele desesperado, nervoso, chorando, né? E lá a gente gosta muito do cavalo, nós chamamos tubiano. E o cavalo preto e branco aqui é pampa, e lá é tubiano. E tinha um cavalo preto e branco amarrado na beira da pista, na BR, ali na Rez Bittencourt. E eu falei, olha que cavalo lindo. E segurei o carro, sabe, estava dirigindo, segurei.
Estava assim, recém clareando o dia, e aquele cavalo pastando ali, né? Aí eu peguei, desci do carro, né? E ele desceu também, eu coloquei a mão no ombro dele, e eu falei assim: arriei meu tubiano, pingo que eu mesmo domei, botei arreio prateado que muito caro eu paguei, badana e pelego grande que de presente eu ganhei, botei meus trajes gaúchos e no meu pingo eu amontei. Saí de São Francisco bem antes de clarear o dia, me joguei no Rio das Antas e já passei para a vacaria. Quando me vi do outro lado, me senti com alegria, pois ia ver a vacariana que meu coração pedia. Chegando em casa dela, eu logo fui apeando, o velho me recebeu muito alegre conversando, pois chega encerrando amigo, amarrei o pingo e vai entrando, enquanto esperemos a janta, chimarrão vamos tomando. Mais tarde eu falei com a moça num assunto conhecido, para casar eu quero prazo para pensar nesse sentido, pois falar em casamento hoje em dia tem um perigo, mas meu coração que pede, eu já estou resolvido. Fiquei 2 dias de falha na casa do vaquariano, esqueci do sofrimento, da tristeza e desengano. Depois fiz a despedida, no meu pingo eu fui montando. Adeus, vaquariana linda, muito breve estarei voltando. Troquei meu cavalo baio e uns arreios que eu tinha por uma cordiona velha, só pra tocar pras prendinhas. Cresci carpindo mandioca, dormindo pelas tafonas. Hoje eu lido no teclado da minha velha cordiona. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro. E ninguém acreditava que eu fosse virar gaiteiro. Hoje eu vivo encilhado num balanço bem campeiro. Gaiteiro, gaiteiro por demais eu sou.